Pronto, tá gravando. Então vamos falar um pouquinho hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021, nosso projeto Secamp, os nossos encontros para capacitação dos estagiários. Vamos falar um pouquinho do SPSS hoje, né, um software para manipulação e análise estatística de dados. Então, o SPSS, né, é o acrônimo para Social Package for Social Science. O Statistical Package for Social Science. É um pacote estatístico que ele foi criado para, originalmente ele foi concebido para análise estatística de dados na psicologia, na área de ciências sociais de uma forma geral, ciências sociais aplicadas, mas principalmente em psicologia. E o software se popularizou, né, de forma dramática e tornou-se um software comercial muito utilizado em empresas de uma forma geral. E é um software bem bacana para a gente, para além de análise estatística, para a gente manipular e usar dados de uma forma geral, ok? Então, vamos lá. O SPSS já está na versão 27, a última versão é 27. Da versão 19 em diante, vai mudando alguma coisinha, novas funcionalidades, algumas características, mas não tem mudança substancial, não. Mas até da versão 19, da 18 para 19, houve mudanças mais consistentes, então, mas hoje a gente, a cara do SPSS é essa aí, e não tem muitas variações, muitas modificações não, tá? Deixa eu copiar aqui, deixa eu abrir aqui o... Vou falar aqui da... então, essa é a carinha do SPSS, então eu falei, S é o do Social, Statistical, esse primeiro é do Statistical, o Statistical, Package, Social, Science. Então, era uma empresa, isso originalmente era uma empresa, tá? A SPSS, que desenvolveu esse software ao longo dos tempos, e alguns anos atrás a IBM comprou esse software, comprou a empresa como um todo, comprou todas as soluções, comprou o software, então hoje isso faz parte da IBM, faz parte do pacote de soluções da IBM de uma forma geral, tá? É um software relativamente caro para quem quiser comprar, para quem quiser licenciar. Tem versões acadêmicas, versões student, que comparado com as versões comerciais são relativamente acessíveis, né? Então, às vezes, para a gente incluir em pacote, para incluir em qualquer coisa, a versão student está $100, mas por ano, né, o licenciamento por ano, então a gente não adquire a licença perpétua. E para empresas licenciarem esse software, isso é muito caro, da ordem de milhares de dólares, então realmente é caro, mas é um software que, ele vale, a relação custo-benefício dele vale muito a pena. Então, como qualquer outro software, então a gente tem aqui as nossas opçõezinhas de menu, aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho delas, mas eu vou falar principalmente do ambiente de trabalho do SPSS. Então, ele tem uma cara parecida com o Excel, a hora que a gente olha em princípio, né? Lá no Excel a gente tem também, da mesma forma, as linhas e tem aqui também as colunas. A diferença básica desse ambiente, dessa cara para o Excel, é que quando a gente está trabalhando aqui com o SPSS, eu tenho que obrigatoriamente começar da linha 1, coluna A, né? Então, eu trabalho aqui nesse ambiente com linha 1, coluna A, e eu não posso, por exemplo, fazer, usar, como a gente pode no Excel, de em qualquer lugar, em qualquer posição, da gente construir alguma coisa e ter dados em algum lugar. Então, basicamente, a gente trabalha com a nossa referência de linha e coluna, e daqui a pouco isso vai ficar mais claro a hora que a gente caminhar, tá? Quando a gente está nessa tela do SPSS, quando a gente está nessa primeira tela, a gente tem duas informações muito relevantes aqui, também eu vou falar agora a princípio, e daqui a pouco eu
eu entro em detalhe a hora que a gente tiver, mas só para vocês terem uma ideia aqui, tá? A hora que vocês olham no pé da página, a gente tem essa, né, a aba que vocês estão vendo aqui, olha, no canto inferior esquerdo, a gente tem uma aba de visualização de dados e a gente tem uma aba de visualização de variáveis. Então, de visualização de dados é que nós estávamos, e a hora que a gente seleciona visualização de variáveis, é que a gente pode editar, mudar nome de variável, não é igual ao Excel que a gente muda no mesmo lugar, né, que a gente vai lá e muda o nome da coluna, enfim. Aqui a gente tem os dois ambientes, o ambiente de visualização de dados e o ambiente de visualização de variáveis, que a gente vai brincar com isso daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que difere substancialmente de outras ferramentas, né, principalmente do Excel, é essa questão aqui, olha só. Quando a gente está trabalhando com... Vou copiar aqui só para... Quando a gente está trabalhando com SPSS, a gente tem esse ambiente aqui que a gente está, né, que a gente abriu aqui, que vocês viram, que é um ambiente de dados. Então, a gente tem esse ambiente. A gente grava um arquivo em disco, que é um .sav. Aí a gente tem um outro arquivo que a gente pode utilizar, que é o arquivo de sintaxe. Então, a gente escreve a sintaxe, eu quero fazer as coisas através de comando, daqui a pouco a gente vai ver. Então, a gente tem um arquivo de sintaxe, e a gente tem outro arquivo, que a gente grava as coisas que a gente gera, que a gente pode gravar ou não, que é o arquivo de saída, de output. Então, na verdade, o SPSS a gente vai ver aqui, tá? Esse é o principal, é onde a gente vai trabalhar com os dados. Se a gente quiser usar comandos, sintaxe, principalmente para coisas repetidas, a gente vai abrir um arquivo de sintaxe e automaticamente, né, a gente gera as saídas do SPSS, o que a gente faz, os gráficos, as leituras, as análises, a gente gera um outro arquivo, que é um arquivo de saída, que é um arquivo de output. Vamos brincar com isso, que vai ficar mais fácil, mais tranquilo da gente ver na hora que a gente for trabalhando, mas essa é a ideia geral. Então, como qualquer outro software, a gente pode, né, criar um novo, olha que eu falei com vocês, eu posso criar um novo arquivo de dados, eu posso criar um novo arquivo de sintaxe, e eu posso criar um novo arquivo de saída. E tem esse script aqui também, mas esse script é para manipulação dos outputs, de formatação, eu particularmente nunca usei esse arquivo script, eu uso o arquivo de dados, sintaxe e saída, tá? Esses eu uso muito. Então eu posso criar arquivos novos, ou eu posso abrir arquivos existentes, como qualquer outra coisa que nós fazemos, tá? Eu posso conectar direto a um banco de dados SQL, para isso a gente precisaria de ter o driver ODBC, né? O caminho do banco de dados que a gente quiser, é menos comum, mas é possível, né? Então, ao invés de a gente pedir para o pessoal lá de TI gerar o relatório para a gente poderia, né, com a permissão deles, se o pessoal de TI nos dessem as credenciais, a gente poderia conectar direto de um banco de dados, tá? Então, é essa possibilidade. E aqui embaixo também, né, então, eu tenho arquivos, os dados usados recentemente. Então, olha só, arquivo de dados é tudo extensão SAV. Cada um desses aqui é um arquivo de dados diferente que eu tenho, que eu trabalho. E eu tenho os outros arquivos. Então, olha só, o saída é SPV. Então, aquele arquivo de saída, o output, né, eu gero um arquivo .spv e eu gero um arquivo de comando .sps. Então, são três arquivos, três tipos, basicamente, tá? Três tipos de arquivos diferentes e com três extensões diferentes. E a gente vai produzir isso para vocês verem. Então, isso aqui normal, e a gente vai fazer o seguinte, né? Raramente também eu uso um arquivo de dados novo, né? Normalmente a gente importa, a gente trabalha com arquivo de dados vindo de outro lugar. Então, ao invés de criar um arquivo novo, que a gente vai digitar alguns dados aqui, normalmente a gente importa dados de algum outro lugar para o SPSS. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu tinha passado para vocês na terça-feira, aqueles dois arquivos em Excel, né? Uma planilha de clientes e uma planilha de compras. Nós vamos trabalhar com aqueles dois arquivos lá que eu havia passado para vocês, tá? Então, como que a gente faz isso? Aí depois eu vou fazer isso e aí a gente vai trabalhando com as outras opções de menu, com as opções que a gente tem aqui de uma forma geral. Nós vamos, então, abrir. Então, eu vou abrir um arquivo de dados. Então, quando eu vou abrir um arquivo de dados,
aqui, como o Excel, como qualquer outro software, a gente pode abrir arquivos de várias extensões, olha só. Quando eu abro um do SPSS, é o ponto .sav, tá? Mas eu tenho um arquivo compactado do SPSS, de Portable, para eu migrar entre versões do SPSS, do Excel, que é o que nós vamos trabalhar daqui a pouco, de outros softwares estatísticos, olha só, do SAS, do Stata, arquivos CSV, conforme eu havia falado para vocês, .dat, .txt, .tab. Então, ele importa de uma gama grande de arquivos, de formatos de arquivos aqui para dentro do SPSS. E dependendo, né, quando eu vou abrir um arquivo SAV, que é o nativo do SPSS, ele abre isso automaticamente. Dependendo do outro tipo de arquivo que nós formos abrir, o SPSS nos apresentará caminhos diferentes ou opções diferentes para nós fazermos a importação correta do arquivo para a nossa base de dados, tá? Então, nós vamos procurar onde que está o nosso arquivo, que nós vamos trabalhar. Eu preciso até ver onde que eu salvei o meu, que eu não lembro, mas vamos olhar aqui. Vou procurar aquele arquivo Excel, tá, que eu passei para vocês. Eu acho que está por aqui. Opa. Nós vamos abrir primeiro aquele arquivo clientes Excel, tá? O meu acho que está por aqui. Deixa eu ver se está. Eu vou abrir, eu estou mudando a extensão aqui, então, olha, eu vou abrir um arquivo do tipo Excel. Então, ele mostra aqui para mim, né, os arquivos Excel que eu tenho, muito tranquilo. Escolhi o clientes .xlsx e vou clicar em abrir, né. A hora que eu estou abrindo um arquivo Excel no SPSS, basicamente ele vai me mostrar essa opção aqui, né. Então, qual opção ele vai me mostrar? Você vai escolher o nome do arquivo, a gente já escolheu, a gente já puxou lá. Ele me traz a opção, olha, você quer ler o nome de variável a partir da primeira linha dos dados? Ou seja, né, a linha 1 do Excel é o nome das colunas, então é o que está aqui. E ele traz aqui para mim, se a planilha Excel tiver mais de uma planilha, eu posso escolher qual planilha que eu quero importar. No meu caso aqui, só tem essa primeira planilha. Eu poderia também definir qual intervalo de dados eu quero. Então, eu quero da coluna C, linha 10 até, né, determinado. Então, eu poderia informar também só qual intervalo que eu quero. Normalmente não é o que a gente faz, né? Eu acho que, assim, não me lembro de ter usado esse intervalo, considerando que o nosso arquivo Excel, ele começa lá na linha, na linha coluna A, linha 1. Então, ok, beleza. Aí, o que vou... Então, vamos selecionar aqui, ok. Olha o que está acontecendo. Ele gerou, olha só. Então, o que aparece aqui para gente? Olha só. Eu estou agora com dois arquivos SPSS, tá vendo? Eu tenho um arquivo de dados, que é esse que eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente tem aqui arquivo de dados. E o SPSS, ele abriu esse outro arquivo aqui para gente, ó. Então, esse outro arquivo esse arquivo é o arquivo de output. Então, para eu importar o arquivo, um arquivo Excel, o comando para eu importar esse arquivo é esse aqui. O que acontece? Eu posso configurar aqui, olha, em editar opções, na opção do menu, editar opções, aqui em dados, deixa-me ver aqui, em algum lugar aqui, só um instantinho. Vou ver onde. Aqui, em visualizador, eu marquei essa opção, olha só, exibir comandos no log. Se eu desmarcar isso aqui, todo comando que eu executar, quando isso está marcado, todo comando que eu executo no SPSS,
ele grava o comando lá no log. Foi isso que ele fez. O meu está marcado, eu não sei se o de vocês está exibir comandos no log. Então, quando isso está marcado, ele gera esse comando nesse arquivo de saída, tá? Então, olha aqui, esse arquivo de saída. Esse arquivo, se eu fosse salvar ele, a extensão dele seria o SPV, que é a saída, né, que é o output do SPSS, tá? Então, é aquele terceira opção de arquivo que eu comentei com vocês, olha só. A gente tem o de dados, aquele ali é esse arquivo, essa saída, esse output, daqui a pouco vocês vão entender mais a utilidade dela. Então, a gente viu os dados, e a gente viu aqui o arquivo output. E esse de sintaxe? Agora, esse de sintaxe, olha o que eu fiz. Eu editei o log. Deixa eu fechar esse aqui. Eu editei o log ali. Não quero salvar. Eu editei o log e eu copiei. Esse ambiente aqui não é um ambiente de execução, não. Isso aqui é saída. O comando já foi executado. Eu marquei, olha só, eu editei o log, né? Tá aqui exibido, eu dei um duplo clique aqui, selecionei o conteúdo, dei um Ctrl C, e o que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou em arquivo, novo, sintaxe, abri um arquivo de sintaxe. Então aqui agora eu colei o comando. Então olha o que acontece, ele já muda a cor né, dos comandos, das palavras reservadas, dos parâmetros. Então se eu quisesse, né, importar esse arquivo de novo, bastaria eu marcar esse texto e vir aqui nessa opção aqui de executar comando, né? Então, aqui eu poderia executar, ou lá em cima na opção de menu também está lá executar, mas no playzinho aqui eu executo esse comando. Então, olha que coisa interessante, né? Imagina que vocês tenham, que nós tenhamos que repetir um processo todo mês. Todo mês eu tenho que importar o arquivo de fechamento de vendas, por exemplo. Eu não preciso ficar lá indo na opção de menu para fazer isso toda vez, né? Eu poderia ter o código para isso, feito o código, e eu poderia vir aqui, às vezes, simplesmente ir mudando o nome do arquivo, né? Do que eu quero, do que eu vou fazendo, e executar esse comando novamente, tá? A gente vai brincar com isso aqui bastante, mas é para vocês já terem essa ideia geral aí de vocês. Então, o que a gente fez? Nós importamos o arquivo, mas ele está aqui, olha, um arquivo sem nome, né? Eu vou salvar, normal, como qualquer lugar. Vocês vão selecionar aí, eu vou colocar aqui clientes V1, tá? Só para... porque eu já estou com ele salvo ali, mas podem chamar só de clientes. Vou colocar aqui clientes V1. Aí o que acontece? Olha só, eu posso clicar em salvar. Então, eu estou salvando ele como SAV, eu posso clicar em salvar, ou eu posso clicar em colar. Quando eu clico em colar, o que acontece? Ele cola lá no meu arquivo de sintaxe o comando. A hora que eu cliquei em colar, ele criou o comando aqui, olha só. O comando para salvar é esse comando aqui, que ele acabou de... Ele não salvou o meu arquivo, ele criou esse comando para mim. Eu venho aqui, marquei esse comando, e vou executar. Então, o que ele fez? Olha lá, ele salvou e ele gerou a sintaxe aqui para mim de novo, olha só. Esse comando aqui é o comando executado. Então, agora, eu tenho um arquivo salvo, tá aqui, olha, clientes V1, eu tenho um arquivo salvo. Para isso, eu rodei esse comando no meu arquivo de sintaxe, ele executou o comando no arquivo de dados e ele gerou o que ele fez no arquivo de saídas. Então, ele trabalha com esses 3 arquivos. Eu poderia salvar esse arquivo de saída, né? Eu posso dar o nome aqui, qualquer nome que eu quiser, e ele vai salvar isso, então, com a extensão SPV. Então, eu tenho um arquivo de sintaxe, o arquivo de dados e o arquivo de saída. Então, é bem interessante, mas são 3 ambientes, 3 arquivos diferentes, tá? Então, esse aqui é o nosso mundo agora. Eu estou né, essa aqui é a nossa base de dados. Eu estou com o arquivo clientes v1.sav, que é esse arquivo aqui, e agora faz sentido para vocês. Olha, lá em cima, né, diferente do Excel, o nome das variáveis não está em uma linha do arquivo, né, ela está lá no cabeçalho, lá em cima, diferente, olha só. Então, eu posso arrastar, eu posso modificar, eu posso fazer várias coisas aqui também, tá? Então, esse aqui é o nosso arquivo como um todo, olha só.
no nosso arquivo, tem algumas variáveis aqui que eu salvei do que nós fizemos no Excel, eu vou, na verdade, deletar. Olha só, eu cliquei nessa linha, nessa coluna que eu quero, né? Eu posso clicar, arrastar para o lado, e se eu deletar, eu deletei aquelas colunas. Essas colunas foram aquelas colunas que nós criamos na semana passada, e na terça-feira no Excel, e elas estavam na minha planilha Excel. Eu deletei porque nós vamos criar depois isso aqui também, utilizando o próprio SPSS, tá? Para mostrar para vocês como que a gente trabalha aqui com criação de variáveis, com uma série de situações que nós temos aqui de possibilidades. Então, essa é a nossa abinha aqui, olha, que está marcada em amarelo, laranja aqui embaixo, visualização de dados. Se eu clicar em visualização de variáveis, eu vejo agora o que a gente chama de metadados. Então, eu tenho o nome da variável, de cada uma das variáveis que tem no meu arquivo. Então, o nosso arquivo tem 23 variáveis. Os nomes das variáveis são esses aqui. A gente tem o tipo de dado de cada uma delas, olha só, numérico, numérico, sequência, 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 tá? Sequência de caracteres, numérico. Então, se eu clicar em uma dessas células, olha só, e tem esses 3 pontinhos do lado direito, eu poderia mudar o tipo de dado, mudar o tamanho da variável, enfim, isso aqui é, né, um pouquinho que eu posso manipular, tratar os dados da forma como convier. A gente tem o tamanho, né, eu armazeno, por exemplo, no CEP, é do tipo sequência de caracteres, e eu armazeno até 8 caracteres, então a largura aqui, né, eu armazeno até 8 caracteres. O F é uma sequência de caracteres e eu armazeno até 2 caracteres. Então a gente tem essas opções aqui, tá? Idade, por exemplo, olha só, o que eu tenho? A idade nós trouxemos do Excel também, tá? Eu não vou deixar ela aqui por enquanto, mas olha só, tem um punhado de casas decimais aqui que a gente está visualizando, né? Então, se eu der um duplo clique aqui na coluna, olha só, no cabeçalho da coluna, ele já abre automaticamente aqui embaixo a visualização da variável para mim. Então, idade está numérico, tamanho 16, largura de 15. Eu não quero largura de 15, eu vou deixar aqui 2 casas decimais só. E eu não preciso de 16 posições para isso também, eu posso mudar para 5. Então, eu mudei, né, a idade é um campo numérico com 5 casas, né, para representar isso, e 2 casas decimais. Se eu clicar aqui também no número da coluna, olha só, na idade, der duplo clique, ele abre para mim também os dados agora. Então, eu posso ir de visualização de dados para visualização de variáveis, clicando na coluna, clicando na linha. Então, ou simplesmente clicando aqui embaixo mesmo, olha só, visualização de dados, visualização de variáveis. Daqui a pouco, a gente vai voltar nessa visualização de variáveis, mas tem uma coisa que eu quero fazer ainda aqui, né? Eu tenho aqui, olha só, o nome de variáveis, né? A gente tem que obedecer a alguns parâmetros, né? Por exemplo, no SPSS, o nome das variáveis não pode ter espaço. Mas aí, né, isso fica meio estranho, tá? Então, às vezes, fica meio estranho. O que a gente pode fazer, tá? A gente pode... eu aumentei aqui esse negócio, não é isso que eu queria. Largura na idade não podia ser menos, não? Pode ser menos também. Eu não me preocupo muito quando o arquivo é pequeno, Denilson, mas isso pode fazer diferença quando... Aqui poderia ser 3, né? Isso às vezes faz diferença quando a gente está com arquivos muito grandes, porque isso aqui determina o tamanho do arquivo, entendeu? Porque eu reservo espaço para armazenar esse tipo de dados. Para arquivo pequeno eu não me preocupo muito não, mas quando a gente está trabalhando com arquivos muito grandes, isso pode significar aumentar o tamanho do arquivo necessário para armazenamento, entendeu? Então, boa sua observação, ok? E aí, o que a gente tem? Olha só, então o nome da variável, né, eu posso ter caractere especial, embora eu não goste de nome de variável, tá, com caractere especial, eu procuro fazer isso da forma mais simples possível, mas às vezes, na hora que a gente for gerar alguma análise, esse nome aqui da variável não é adequado, porque talvez não está nos melhores padrões, então daqui a pouco a gente vai voltar aqui para eu mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai fazer para a gente dar um ar de perfumaria nas nossas análises dos nossos dados, ok?
Então vamos voltar lá, mas entenderam aqui que na visualização da variável é onde a gente manipula nome, manipula o tipo de dados, e visualização de dados é que a gente efetivamente vê os dados que a gente tem, né, de uma forma geral, tá? O SPSS, o que acontece? Olha só, quando, por exemplo, a natureza da ocupação é um campo texto, então se tiver um valor ausente, né, vai ficar aqui em branquinho assim, olha só, vai ficar um valor aqui em branco, não aparece nada, como aqui em solteiro, por exemplo, tá vendo? Então tem um valor ausente. Agora, se a minha variável for numérica ou se ela for data, estiver armazenado como data, se eu deletar aqui, por exemplo, né, a idade desse indivíduo aqui, olha só, a hora que eu deleto, o SPSS representa um valor ausente por uma variável numérica, esse pontinho aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que tem um pontinho aqui? Então, na variável numérica, quando existe um valor ausente, valor missing, o SPSS trata isso como esse pontinho aqui, tá? E quando é string, quando é caractere, ele só fica em branco mesmo. Tem um espaçozinho que é colocado quando a variável, quando o valor faltante, o valor missing numa variável string, né, quando existe o valor missing faltante numa variável string, ok? Essa aqui é a nossa base de dados. Então, o que a gente tem? Nós importamos o nosso arquivo, nós salvamos como clientes v1.sav. A gente poderia agora devolver, né, então, esse arquivo para o Excel, por exemplo. Como que a gente faria isso? Em arquivo, eu posso vir agora em arquivo e salvar como. Então, no salvar como, eu posso escolher o tipo que eu quero salvar, tá? Então, eu posso devolver isso para o Excel, por exemplo, olha só. Excel 2007 até 2010 é o XLSX. Aí, quando eu vou salvar para o Excel, né, ele fala o seguinte, você quer gravar o nome de variável na folha de cálculo, você quer salvar rótulos, você tem algumas opções aqui para você fazer isso, tá? Não vamos fazer isso agora, mas é assim que a gente devolve um arquivo que nós trabalhamos, que nós processamos no SPSS, é assim que a gente devolve ele se a gente quiser trabalhar com ele novamente no Excel, tá bom? E a gente pode salvar CSV, posso salvar TXT, eu posso salvar em vários formatos também. Assim como eu importo de vários formatos, eu posso devolver também em vários formatos, tá bom? Esse aqui é o nosso arquivo de dados. O que a gente tem? Por enquanto, nós vamos, né? A gente tem aqui, olha só, então, no arquivo, né, abrir, salvar como, renomear, aquelas opções normais de qualquer software. Editar, então a gente tem o localizar, né, então eu posso clicar aqui numa coluna, olha só, e eu posso tentar localizar aqui algum valor, eu posso substituir um valor por outro, aquelas coisinhas do Excel que a gente conhece, que todos vocês conhecem, né? Então, quero localizar se tem algum determinado valor, eu quero substituir. Esse substituir aqui, às vezes é útil, às vezes não é a coisa mais eficiente, que a gente, enfim, talvez a gente vai precisar trabalhar com isso. Em editar opções, a gente pode configurar uma série de coisas, tá? Idioma, visualizador, dados. Então, aqui é meio para a gente configurar, de uma forma geral, o ambiente do SPSS que a gente está trabalhando. Então, essa opção aqui a gente costuma utilizar algumas vezes também, e depois eu mostro outras coisas para vocês aqui. No visualizar, né, então, para configurar o ambiente aqui, barra de status, barra de ferramentas, editor, e a gente trabalha 99,9% do tempo no SPSS com essas três opções de menu: dados, transformar e analisar. Analisar é tudo que a gente faz de análise de dados, análise estatística, tá? Então, a gente tem várias opções aqui do SPSS, desde coisas muito básicas de representação de dados, daqui a pouco a gente vai brincar com uma delas, até coisas bem sofisticadas, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, redes neurais, né? Então, eu tenho algoritmos para redes neurais. A gente tem algoritmos aqui para qualidade, para os gráficos de Pareto, gráficos de controle. A gente tem coisas para séries temporais, para análise de sobrevivência, olha aqui, para séries temporais, por exemplo. Então, a gente tem algoritmos de todas as formas, tá? Tem para cluster, para segmentação, cluster hierárquico, cluster
caminhos, né, que é muito utilizado em análise discriminante, em regressão. Então, a gente tem regressão linear, regressão logística, logística binária, multinomial, não linear. Então, a gente tem essa opção de análise de dados de uma forma geral no SPSS, de análise estatística. A gente vai brincar com algumas dessas opções aqui hoje, tá? Em dados, a gente tem muita opção de manipular os arquivos, né? Por exemplo, a gente vai fazer aqui depois o PROC-V lá do Excel. Então, esse mesclar arquivos é como que a gente cruza, junta informações de arquivos diferentes. Eu posso adicionar casos quando eu tiver dois arquivos que têm exatamente a mesma estrutura, né? Então, eu tenho um arquivo que ele é gerado mensalmente. Então, eu tenho o mês de janeiro, fevereiro, março, e eu quero ir gerando um arquivo único por ano. Então, eu venho adicionar casos, né? Eu vou lá no final do arquivo e vou incluir mais valores lá no final do arquivo. O adicionar variáveis é quando eu quero pegar o arquivo A e cruzar com o arquivo B e adicionar variáveis nesse arquivo, tá? Esse agregar aqui é o tabela dinâmica do Excel, mais ou menos a ideia aqui é do tabela dinâmica, e a gente vai fazer algumas brincadeirinhas aí também. Então, esses são os dois principais comandos aqui, tá, desta opção de dados. Então, né, que eu particularmente uso muito, é o mesclar arquivos e é o agregar. A gente usa, às vezes, dividir arquivo ou selecionar casos. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí também que dá para a gente fazer aqui nessas situações. O transformar, a gente usa o tempo inteiro e principalmente usa calcular variável ou recodificar na mesma variável em variáveis diferentes, que nós vamos fazer algumas coisas aqui também para vocês verem, tá? Essa opção de calcular variável é aquela ideia que a gente teve, que a gente fez lá no Excel. A gente quer criar uma terceira, uma quarta, uma quinta variável, usar determinadas condições, determinadas situações. A lógica é parecida com o que a gente fez lá no Excel, mas a operacionalização disso é ligeiramente diferente. E analisar, a gente vai brincar com isso bastante aí também, tá? Então, e a gente começa com isso a partir de agora. Então, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para vocês começarem a entender e para a gente ir fazendo, né, alguma transformação para vocês verem, tá? A gente tem aqui, olha, a variável sexo, ela está com F e M, ok? Então, ela está salva com F e M. Ela é uma variável do tipo texto, tá? Então, essa variável, né, ela está aqui com F e M, e nós vamos ver, né, quantos homens e quantas mulheres, né, quantas pessoas do sexo feminino, quantas pessoas do sexo masculino, o que tem na nossa base de dados. Então, nós queremos ver, nós vamos começar a analisar os nossos dados, né? Se nós estivéssemos lá no Excel, a gente poderia fazer uma tabela dinâmica, a gente poderia ir lá e ver, entender e analisar isso. Lá utilizou fazendo um gráfico, ou filtrando e contando, a gente teria algumas possibilidades. Aqui é relativamente mais simples, tá? Então, nós a gente vai partir para análise de dados e a gente vai voltando em alguns pontos para ir mostrando algumas coisas para vocês, tá? Então, eu quero ver quantas pessoas do sexo feminino, quantas pessoas do sexo masculino. Então, nós vamos em analisar estatística descritiva, frequência, eu quero contar, né? Então, eu vou mandar contar quantas pessoas do sexo feminino e quantas do sexo masculino. Então, eu selecionei a variável sexo, eu tenho aqui, olha, exibir tabela de frequência, daqui a pouco eu chamo a atenção de uma coisa importante para isso aqui. Quais estatísticas, né? É uma variável do tipo texto, tá? Então, né, esses valores, de uma forma geral, eles não fazem sentido para uma variável do tipo texto. Ela é uma variável do tipo texto, então eu só quero mesmo contagem. Quantos Fs, quantos Ms, quantos por cento. E eu quero gerar também um gráfico disso, né? Eu posso gerar um gráfico de barras, eu posso gerar um gráfico de pizza, vou gerar um gráfico de barras e aqui por, né, a frequência, quantos homens e quantas mulheres. Eu poderia gerar por porcentagens, né? Quantos por cento de homens, quanto de mulher. Vou gerar por frequência, continuar. E aí aqui a gente tem a opção também de eu clico em OK, ele executa automático, ou se eu clicar em colar, ele não executou, ele não fez nada quando eu cliquei em colar,
mas ele gerou aqui na saída, olha só, na sintaxe, ele gerou o comando para a gente fazer aquela análise lá, olha, frequency variables. Então, olha o que eu tenho, o comando é frequency, né? A variável é sexo, e eu quero mais o quê? Né? Eu quero um gráfico de barras por frequência, e eu quero isso ordenado pelas análises. Então, se eu marcar isso aqui agora, eu vou executar. Ele está gerando agora para mim, olha só, no arquivo saída. Ele gerou, olha só, o que a gente tem? Arquivo de dados, arquivo de sintaxe e arquivo de saída. Ele gerou para a gente isso aqui no arquivo de saída. Então, ele gerou a tabela, olha só. Então, eu tenho aqui uma tabela que tem, né, 16 valores em branco, tem 12.943 pessoas do sexo feminino, 8.958 do sexo masculino. Total de pessoas na nossa base, 21.917. Então, eu tenho, né, 0,1% aqui sem a informação de gênero, 59,1 F, 40,9 M. Então, né, percentagem válida, percentagem acumulada. E tenho aqui o gráficozinho que foi gerado. Então, isso aqui está no nosso output, na nossa saída, né? Se eu der um duplo clique, por exemplo, aqui no gráfico, eu abro a edição desse gráfico. Então, eu posso editar, colocar rótulo, mudar a cor, mudar eixo, mudar escala, né? A gente tem um tanto de opções aqui para a gente editar esse gráfico. Por exemplo, tá? Eu posso vir aqui, olha, eu dei um duplo clique na barra e eu poderia mudar isso aqui para, deixa eu ver, opções de barra, tamanho do gráfico, espessura, preenchimento da borda. Poderia, por exemplo, mudar aqui o preenchimento da borda, né? Então, deixa eu ver aqui, aplicar, o que vira? Tá vendo? Eu mudei a cor do gráfico aqui, olha. Então, eu posso fazer várias coisas. Então, eu editei, eu fechei, ele alterou aqui para mim a configuração que eu tenho aqui, a formatação disso aqui. Então, se eu der um duplo clique nessa saída, né, eu gerei aqui, né, eu posso editar e, assim, eu posso formatar tudo nesse gráfico, absolutamente tudo. Tem uma série de opções. Então, fechei aquela tela anterior agora, ela está com o gráfico nesse outro formato. Eu posso fazer isso também para a tabelinha aqui, olha só, tabela de gênero. Então, eu posso mudar o rótulo, eu posso mudar algumas coisas aqui, eu posso editar, e a hora que eu saio da edição, a tabelinha ficou salva aqui. Eu posso copiar essas figuras, se eu clicar com o botão direito aqui, olha, copiar especial, eu posso copiar isso como texto, como JPG, como planilha do Excel, eu posso copiar cada objeto individualmente, então se eu clicar aqui com o botão direito em cada um dos objetos, né, eu posso copiar ou fazer uma série de situações para eles individualmente, ou eu posso salvar, né, eu cliquei agora, olha só, eu cliquei aqui no saída. Então, eu selecionei tudo que está do lado, nessa janelinha do lado esquerdo, se eu clicar em gráfico de barras, ele mostra para mim lá o gráfico de barras. Eu cliquei na tabelinha, ele já mostra aqui a tabelinha. Eu cliquei em estatísticas, ele mostra aqui essa estatística. Conjunto de dados, ele mostra aqui. Observem que tem algumas coisas que ficam escondidas, tá? Então, quando eu clico nessa janelinha do lado esquerdo, ele vai posicionando aqui do lado direito, porque eu quero. Eu quero exportar tudo, por exemplo. Então, eu cliquei lá no saída, botão direito, exportar. Então, eu posso exportar isso, né, para alguns formatos. O que você quer exportar? Todos os objetos visíveis, só selecionado. E você quer exportar isso em que formato, né? Olha só, qual tipo? Bitmap, meta-arquivo, JPEG. Então, como que você quer exportar isso? Então, a gente pode escolher do jeito que a gente quer exportar, tem uma série de possibilidades, tá? Quando eu estou só com o gráfico, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui e exportar, olha, exportar. Então, eu posso exportar isso em alguns formatos também, tá? Olha só, aqui tá alguns formatos que eu posso exportar isto, tem em algum lugar que eu posso exportar, por exemplo, para PDF, para PowerPoint, para HTML. Então, olha aqui, para PowerPoint, eu posso exportar para vários formatos, para várias situações, tem várias possibilidades aqui, tá? Isso aqui dá para brincar com isso à vontade, e eu posso salvar esse arquivo, então eu posso vir aqui e salvar. Aí, o que acontece quando a gente salva o arquivo?
no SPSS tem essa vantagem, né? Eu posso salvar essa saída, o Gustavo ou o Pedro estão fazendo algum estudo, alguma análise. Eles podem salvar a saída e mandar para outra pessoa só a saída. Então, a outra pessoa que tiver com SPSS consegue abrir só a saída sem precisar de abrir o arquivo de dados. Então, isso eventualmente é útil nesse sentido, tá? Então, dá para a gente brincar com essas coisas aqui nesse formato. Pessoal, fique à vontade para ir perguntando, para ir interrompendo, para ir comentando alguma coisa, caso queiram, caso desejem, tá bom? Então, olha o que acontece. A gente tem a variável, eu mostrei aqui para vocês, a variável gênero, né, a variável sexo. E a gente tem aqui também estado civil. Então, uma coisa muito normal, pessoal, quando a gente para o nosso mundo de análise de dados, né, faz muita diferença se a variável, né, então claramente a variável gênero, a variável sexo, ela é uma variável nominal. O que é uma variável nominal? Né, não faz diferença, não tem ordem, não tem nada, né? Tem homens e tem mulheres, tem pessoas do sexo feminino e do sexo masculino, né? O F ou o M só serve para identificar se o indivíduo é do sexo feminino ou do sexo masculino, tá? Mas o que acontece? Sob o ponto de vista de análise de dados, muitas vezes o software, se a gente for comparar quem ganha mais em média, o homem ou a mulher, então tem muitos softwares que requerem que essa informação, apesar dela não ter propriedade numérica, não posso fazer média, não posso fazer desvio padrão, né, mas muitos softwares requerem que ela seja armazenada como número, ou seja, por exemplo, 0 e 1, tá? 0 é feminino, 1 é masculino, por exemplo, tá? Então, muitas vezes nós precisamos transformar essas variáveis em métricas. Então, olha o que nós vamos fazer aqui com essa variável, e eu vou mostrar, aí eu vou aproveitando para mostrar alguma coisa para vocês. Nós vamos transformar o F para 0, o M para 1, e depois nós vamos mudar o tipo da variável, e nós vamos colocar label, nós vamos fazer uma engenharia reversa aqui com essa variável, tá? Então, lembrando, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar F por 0, M por 1, a primeira coisa que nós vamos fazer, então nós vamos como que a gente faz isso? A gente tem algumas opções, tem mais de uma opção para isso. A gente poderia ir em transformar e calcular variável, é um caminho. Mas a gente tem um caminho mais fácil no SPSS. A gente pode recodificar nas mesmas variáveis, ou eu posso recodificar em variáveis diferentes. Eu vou fazer as duas coisas para mostrar para vocês, tá? Se forem variáveis diferentes, olha só. Então, eu cliquei em recodificar. Depende da situação, a gente vai por um caminho, precisa de fazer um caminho, ou precisa de fazer outro, tá? Então, nós vamos transformar, recodificar em variáveis diferentes. E eu quero recodificar a variável sexo. Então, eu marquei a variável sexo, cliquei na setinha, joguei ela nessa janelinha direita aqui. Então, eu estou renomeando, né? Eu quero recodificar a variável sexo para qual outra variável? Eu estou recodificando em uma variável diferente. Então, eu vou colocar aqui agora, né, uma variável que eu vou chamar de sexo. Eu estou dando nome para ela aqui, sexo sexo numérico, tá? E vou alterar. Então, olha o que né, cliquei aqui, eu modifiquei o nome, eu dei o nome que eu quero para essa nova variável e cliquei em alterar. Então, eu vou recodificar a variável sexo em uma outra variável que se chama sexo num. Então, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou clicar valores antigos e novo. Então, como que eu vou fazer? Olha só, se for F, eu vou, olha, valor antigo. Olha aqui, desse lado esquerdo eu tenho valor antigo. Então, se for um valor F, eu vou recodificar isso para 0. Adiciono. Se for um valor M, eu vou recodificar isso para o valor 1 e adiciono. Então, quando for 0, eu vou recodificar para 1, quando for F, eu recodifico para 0, quando for M, eu recodifico para 1. Continuar, mas eu estou fazendo isso não na mesma variável, eu estou preservando a variável original e estou criando uma outra variável, uma nova variável. Vou clicar em OK. Aqui eu poderia clicar em colar, ele iria gerar a sintaxe para mim novamente, mas eu vou clicar aqui direto em OK.
Então, olha o que ele fez, né? Ele trouxe para essa tela, porque ele gravou aqui para a gente o log, olha só. Então, ele fez o recode sexo, f igual a 0, m igual a 1, nessa variável aqui. Então, olha o que o SPSS fez aqui, o que a gente fez agora. Eu criei uma nova variável, tá vendo? Só que essa nova variável que foi criada automática, ela já é criada como uma variável numérica. Então, eu tinha uma variável sexo, que ela era do tipo sequência de caracteres, tá aqui, olha só, sequência de caracteres, e eu criei uma nova variável, que é uma variável numérica. Eu não preciso disso tudo para armazenar essa, não tem casas decimais, não tem nada, então eu coloquei 0 em casas decimais, muito menos eu preciso de 8 posições, de 8 caracteres, de 8 bytes para representar isso. Então, eu modifiquei essa variável, e eu tenho agora, olha só, né, essa variável numérica. Então, olha o que a gente tem, tá? A gente tinha feito a análise dela do tipo texto, sequência de caracteres. A gente está fazendo, né, criei uma variável numérica agora. Vou fazer a mesma coisa, olha aqui, analisar, estatística descritiva, frequência, só que ao invés do sexo, que tem aqui, olha como que está representado. Como que eu sei que essa é uma variável do tipo texto? Tem duas bolinhas e tem um azinho, né? Uma bolinha azul, azul, vermelho e um azinho. Isso significa que a variável é do tipo texto. Né? Eu cliquei nela e joguei para o lado esquerdo novamente. Se eu clicasse em redefinir, ele zera toda a configuração limpa, né? Reseta toda a configuração que eu havia feito. Então, aqui, para a gente saber, olha, as variáveis métricas são representadas por uma reguinha, as variáveis do tipo string, texto, elas têm essas duas bolinhas e um azinho aqui do lado, tá? Nós acabamos de criar a variável sexo. Por que ela não está com a reguinha e ela está com essas três bolinhas? Ela está com as três bolinhas e não está com o A, tá vendo? Ela está agora com três bolinhas. Quando é texto, ela está com duas bolinhas e o A. Quando é puramente métrica, ela está com a reguinha, e tem esse outro tipo, né? Ela está representada por três bolinhas, significa que ela está gravada como um número, ela está gravada como numérico, mas ela tem valores discretos. O que são valores discretos? Valores contáveis, poucos valores, né? 1, 2, 3, então são poucos valores. Então nós vamos analisar essa variável, e olha o que vai acontecer agora, tá? Vou deixar da mesma coisa, a mesma análise que nós fizemos lá, vai gerar um gráfico também, gerou aqui para a gente agora o nosso gráfico. Então, olha o que acontece, olha o que muda. Quando a variável era texto, a gente tinha em branco 16, feminino 12.943, masculino 8.958. Quando a variável é numérica, a gente tem esse ausente no sistema, tem missing, 16, que é aquele pontinho que eu falei para vocês que o SPSS, quando a variável é numérica e tem o valor faltante, ele trata aquilo como missing, como ausente. Tem os mesmos 12.943, 8.958, mas agora ao invés de um valor branco, ele está falando o seguinte, olha, tem 16 valores ausentes. E aí a gente tem aqui o percentual válido, né? Então, olha, percentagem, tá? Tem a percentual total dos 100% da minha base, mas tem essa coluna de percentual válido, que ele desconsidera esses valores ausentes no sistema, olha só. E o nosso gráfico está aqui. Só que o que acontece? Tá a mesma coisa, tá igual o outro. Só que daqui uns dias, né, aí a gente vai saber assim, esse 0 é o quê? Esse 1 é o quê? Né? Então, quando os valores são representados por número, a gente tem que tomar alguns outros cuidados para a gente não perder informação, para a gente não perder o fio da meada com os dados que a gente tem. Então, voltando aqui no meu arquivo de dados, olha só, aqui em visualização de variável, eu vou, né, então eu tenho uma variável aqui, 24, eu tenho aqui em valores, olha o que eu vou fazer em valores. Eu cliquei na célula aqui, olha, da linha 24, sexo numérico, valores, e vou clicar nos três pontinhos aqui do lado, na célula. Aí eu vou criar rótulo para essa variável. Eu vou falar o seguinte, olha, quando for 0, o rótulo para isso aqui vai ser feminino. 0 feminino, adiciono 1 masculino. Adiciono. Feminino, masculino, ok? Então,
e daqui a pouco a gente vai ver, eu não estou mudando o conteúdo, o valor. Eu só estou falando assim, olha, o 0 significa feminino e o 1 significa masculino, mas eu não estou mudando o que eu estou armazenando no banco de dados. Eu não estou mudando 0 para feminino e 1 para masculino. Eu só estou falando o que significa o 0 e o que significa o 1, sem mudar esses valores. Quando nós geramos o nosso gráfico também, olha o que acontece, né? Quando nós geramos aqui a nossa saída, apareceu sexo num. Não faz muito sentido, né? Então, eu posso, né, dar perfumaria nessas coisas também. Eu tenho o nome da variável, mas eu posso modificar o rótulo. O rótulo eu posso pôr qualquer coisa que eu quiser, tá? Então, aqui, eu vou colocar o nome do rótulo é sexo. Então, eu poderia até colocar aqui recodificado. Tá? Então, eu poderia até fazer isso aqui. Isso aqui é o título que vai aparecer, que pode aparecer. Eu posso escolher se eu quero que apareça o nome das variáveis ou se eu quero que apareça o nome dos rótulos. Mas isso aqui é o nome das variáveis, que eu recomendo não ter caractere especial, não tem nada. E o rótulo eu posso colocar o texto que for do jeito que eu quiser. Tá? Então, eu modifiquei na abinha visualização da variável. Eu criei rótulo para ela e eu falei que o 0 significa feminino e o 1 significa masculino, tá? A hora que eu volto para visualização das variáveis, visualização dos dados, olha o que está aparecendo aqui para mim, tá? Está aparecendo sexo, feminino, masculino, mas o que está armazenado mesmo não é isso, não é feminino e masculino. Se eu quiser ver o que está armazenado, olha, tem esse rótulos de valor, essa setinha para o 1 e a setinha para o A aqui na opção de menu. Se eu clicar nisso, olha só, o valor que está armazenado é 0 e 1. Hora que eu clico nesse 1A, ele mostra para mim o rótulo, o que é, o que significa. Então, isso aqui é bem interessante quando os nossos resultados estão armazenados, então, com valor 0 e valor 1. E a hora que eu gerar de novo, olha só, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu dei essa estética para isso aqui e vou de novo em analisar, estatística descritiva, frequências. Então, eu gerei aqui agora, vou gerar a mesma coisa, só que olha o que aparece agora, né? Aparece feminino, masculino, ausente no sistema, sexo recodificado, feminino, masculino. Então, a coisa já ganhou uma estética diferente, já ganhou um padrão diferente, ok? Aí, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação também, olha só. A gente explorou aqui a opção estatística descritiva, frequência, para uma variável que ela é categórica, que ela tem poucas categorias ou que ela é nominal. Eu poderia olhar agora, vamos analisar a variável idade. Então, eu vou clicar na opção frequência, idade, nós calculamos lá no Excel. Eu vou clicar aqui no redefinir, que o redefinir vai limpar todos os parâmetros que eu passei aqui nessa configuração. Então, quando eu cliquei redefinir, né, limpou aqui todas as opções que eu tenho. E nós queremos agora analisar idade. Então, eu vou pegar a idade, observem que a idade é uma variável métrica. Na nossa base de dados, tem 21 mil pessoas. Então, eu vou jogar idade para variável. Aqui está um detalhe fundamental. Eu preciso desmarcar, exibir tabela de frequência. Por quê? Na nossa base de dados, né, nós temos 21 mil clientes que nós estamos trabalhando, e essa variável idade, eu não sei se vocês lembram, né, ela tem lá umas 8 casas decimais. É possível que na nossa base de dados, né, talvez, não vai ser bem o caso, vai ter alguma repetição, tá? Porque tem pessoas que nasceram, né, tem pessoas que nasceram no mesmo dia, mas, assim, em uma situação extrema, eu poderia ter uma tabela com 21 mil linhas, porque como funciona a tabela de frequência? Ele pega, por exemplo, o valor 288,82, então ele tem esse valor? Tem, ele cria uma linha para ele. Aí nós vamos procurar na nossa base de dados quantos 288,82 existem, vamos falar, olha, então a frequência de 288,82 na nossa base de dados é 70, 80, existem 80 valores desses, repetido. Então, para variável métrica, não faz sentido esse tipo de output, de saída. E dependendo do tamanho da base de dados, se a gente deixar exibir tabela de frequência,
vai travar, porque ele vai ficar tentando gerar uma tabela monstruosa e não vai rodar. Então, isso aqui não é recomendado para variáveis do tipo métrica. É só para variáveis categóricas ou para variáveis nominais. Em compensação, a gente tem uma série de estatísticas agora que a gente pode fazer. Olha, para a idade, né? Eu quero dividir nos quartis, né? Então, divido em 4 partes, qual que é o primeiro, qual que é a mediana, qual que é o terceiro. Eu poderia dividir em 10 pontos, eu poderia pegar os percentis, 1, 2, 3. Eu quero qual que é a idade média, qual que é a idade mediana, qual que é a menor idade, qual que é a máxima idade, poderia pegar desvio padrão, variância, intervalo. Então, eu estou fazendo aqui algumas análises gerais, tá, de estatística disso, e eu posso gerar aqui um gráfico dessa idade. Eu quero gerar agora um histograma e ainda mostrando a curva normal. Poderia gerar gráfico de pizza? Não faz sentido para esse tipo de variável também. Gráfico de barras também não faz sentido para esse tipo de variável. Então, para uma variável métrica, uma variável contínua, o único gráfico que faz sentido aqui nessa opção de menu é o histograma, né? Então, nós estamos mostrando o histograma, mostrando a curva normal. Continuar, tem algumas outras coisas aqui que eu não preciso, né, que é detalhe, mas essas duas opções aqui a gente tem. Clico em OK. Então, olha o que a gente tem aqui agora, né? Eu tenho as estatísticas para a variável idade. Então, né, na nossa base de dados, olha só, para idade, tem 21.917 indivíduos, não tem todos os indivíduos na base de dados, tem a idade calculada. A idade média é de 55 anos, a idade mediana é de 53 anos. O que é essa idade mediana? 50% dos indivíduos têm até 53 anos, e os outros 50 têm 53 anos ou mais. Né? Então, a mediana, ela divide, ela ordena por essa variável que a gente está analisando. Então, a mediana significa que 50% dos meus indivíduos têm até aquele valor e 50% têm acima daquele valor. Tem erro na nossa base, olha só, tem indivíduo com idade negativa, tem indivíduo com 121 anos, então parece ter alguma coisa estranha na nossa base de dados. Aí nós temos o quê? Né? 10% dos indivíduos na nossa base de dados tem menos que 36 anos, né? O percentil 10. 10% dos indivíduos na nossa base de dados tem mais do que 77 anos, é o percentil 90. Então, olha, o percentil 50 é a mediana, 53,37. O primeiro quartil, 25%, então 25% dos indivíduos na nossa base de dados tem até 43 anos. 25% dos indivíduos na nossa base de dados têm mais do que 65 anos. Então, aqui a gente começa a entender, conhecer relativamente bem, né, o comportamento desta variável que nós estamos analisando, aqui no caso, a idade. Né? Então, a gente começa a conhecer bem. E a gente tem aqui o histograma, para a gente analisar, então, o comportamento dessa base de dados nossa. Né? Então, a grande maioria dos nossos clientes tem aqui 20 e poucos anos, olha só. A gente tem alguns aqui com idade errada, e a gente tem o outro gaiato lá também com 120 anos, mas essa é a distribuição, né? Essa é a análise dos nossos dados. De novo, se eu desse duplo clique aqui, eu consigo editar, mudar a cor, configurar isso da forma que eu quiser, mas essa é uma opção, então, da gente analisar, continuar analisando os dados aqui, utilizando o SPSS. Então, na opção de menu, o que nós fizemos? Nós, aqui até agora, eu explorei a variável frequência. Exploramos a variável frequência para uma variável nominal ou para uma variável categórica e exploramos frequência para uma variável métrica. A gente poderia ter aqui também, analisar descritivos. Então, em descritivos, né, para descritivos é para a gente analisar variáveis métricas. Então, eu vou pegar a variável idade, joguei aqui para o campo variáveis, e o que eu tenho aqui de idade? Né? Então, eu tenho aqui, olha só, as estatísticas que são possíveis fazer por uma variável métrica, mas são aquelas mesmas que a gente fez lá já na opção frequência, tá? Então, eu posso calcular a média, desvio padrão, mínimo, máximo, variância, assimetria, curtose. Aliás, lá na frequência tem mais, porque tem uns percentis, tem outras estatísticas que eu posso calcular lá, tá? Mas mesma coisa, né? Então, eu fiz ali para variável. E outra coisa, quando, né, depois, a hora que a gente for caminhando aí, a hora que a gente for, por exemplo, quando a gente for fazer análise de cluster,
segmentar, pegar a nossa base de dados de escola, por exemplo, segmentar a nossa base de dados de escola, a gente precisa trabalhar com variáveis padronizadas, né? Então, o que são variáveis padronizadas? As variáveis que nós formos utilizar, elas precisam estar na mesma unidade de medida. E quando eu pego a idade, por exemplo, e mando assim, salva essa variável padronizada, o SPSS cria para a gente uma variável, né, no score padrão Z, uma variável transformada para o score padrão Z, ela tem média igual a 0, desvio padrão igual a 1, então olha o que nós vamos fazer, depois eu apago aqui, tá? Então, gerei aqui as estatísticas dessa variável, são exatamente as mesmas que nós tínhamos aqui em cima, mas quando eu mandei salvar aquela variável padronizada, então a gente tem aqui a variável Z idade, que está no score padrão Z, características da variável no score padrão Z, essa variável tem média, se eu fizer a média dessa variável, a média vai ser 0, e o desvio padrão será igual a 1. Tem técnicas estatísticas de análise de dados que a gente vai fazer, que nós precisamos que todas as variáveis utilizadas estejam na mesma unidade. Por exemplo, né, nós temos idade que está de menos 6 até 120. Então, eu vou usar idade e valor de compras. Valor de compras pode ter aqui alguns centavos até alguns milhares. Então, se eu fosse utilizar idade e valor das compras, eu teria duas variáveis em diferentes unidades de medida. Então, dependendo da técnica estatística que nós formos utilizar, essas duas variáveis precisariam estar na mesma unidade de medida. Como que a gente transforma isso para uma mesma unidade de medida? Via de regra, calculando essa variável, tem outras formas de padronizar, tá? Tem outras, a gente pode utilizar outras formas de padronização, mas a mais comum, a amplamente utilizada, é transformar nesse score padrão Z aqui, que por acaso eu vou excluir ela agora aqui que eu criei, só foi para mostrar mesmo para vocês, tá? Então, basicamente, né, em explorar tem outras possibilidades também, olha, então frequência descritiva, explorar, em explorar, o que né, eu tenho uma série de possibilidades aqui, tá, então vou explorar também a variável idade novamente, então quais estatísticas? De novo, eu tenho os descritivos, eu tenho estimadores M, eu tenho valores discrepantes, percentis, então dá para explorar bastante a variável para a gente conhecer a variável, tá? Eu, né, posso gerar gráficos, então tem algum histograma, caule folha, gráfico de normalidade com testes, então dá para a gente, né, explorar, conhecer, entender bastante o comportamento das variáveis, utilizando essa opção aqui de estatística descritiva, explorar. Uma outra opção muito útil que a gente tem o tempo inteiro é a tabela de referência cruzada. Essa tabela de referência cruzada, ou tabela de dupla entrada, ou um pouco lá da tabela dinâmica que a gente viu lá no SPSS, é de nós cruzarmos variáveis, nós olharmos, olha só, nós temos na nossa base de dados, né, gênero, sexo e estado civil. Então, o que a gente poderia fazer, né? Quantas pessoas do sexo feminino, solteiro, quantas pessoas do sexo masculino, casado, quantos viúvos. Então, a gente pode usar essa opção de estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Cliquei nessa opção, eu vou usar essa variável numérica, eu poderia colocar ela tanto em linha quanto em coluna, não interessa onde que eu coloco ela, tá? Normalmente, a gente vai colocar em linha aquelas variáveis que têm mais opções, tá? Para a nossa tabela, ela eventualmente caber numa página. Então, eu coloquei em coluna, né? Então, o que eu terei na coluna? Eu terei duas colunas, porque eu tenho homens e mulheres. E na linha, eu vou colocar, por exemplo, né, o estado civil, que eu tenho, né, várias pessoas casadas, várias pessoas solteiras. Então, eu poderia exibir gráficos de barras agrupados, eu poderia fazer teste para ver se, né, as proporções são as esperadas, algumas estatísticas aqui que eu poderia fazer, mas eu quero só mostrar aqui, né, só o resultado disso, e eu vou mostrar, além dos valores, eu vou mostrar percentuais. Então, eu cliquei em células e selecionei aqui para mostrar os percentuais dessa tabela que a gente está produzindo. Cliquei em OK. Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho pessoas sem informação do estado civil, casado, companheiro, desquitado, divorciado, separado, solteiro,
Tem uma série de viúvo, né? Então nós temos, olha só, na nossa base de dados, nós temos 5.288 mulheres casadas e 4.904 homens casados. Então, nós temos solteiros, nós temos 4.977 mulheres solteiras e nós temos 3.062 homens solteiros. Das pessoas solteiras na nossa base de dados, das pessoas solteiras, 61,9% são mulheres e 38,1% são homens. Das pessoas solteiras, 61,9% mulheres, 38,1% homens. Das mulheres na nossa base de dados, 38,5% são solteiras. Dos homens na nossa base de dados, 34,2% são solteiros. Então, essa tabela é muito rica, ela permite diferentes análises, diferentes caminhos, diferentes possibilidades, tá? Então, a gente viu isso aqui em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Então, essa principalmente frequência e tabela de referência cruzada são as opções mais utilizadas para a gente, tá? E elas, eventualmente, elas geram alguns gráficos, mas tem gráficos que elas não vão gerar, e a gente pode vir na opção de gráficos, caixa de diálogos legadas, e quero gerar, por exemplo, um diagrama em caixa, um box plot da nossa variável idade. Vou gerar simples e isso aqui mesmo, resumo por grupo de casos, ou resumo de variáveis separadas. Definir, então, vou gerar um box plot da nossa variável idade aqui, olha só. Então, eu tenho aqui, vou gerar aquele gráfico de caixa que ele é parecido, né, é um gráfico, esse gráfico de caixa, o box plot, e o histograma, eles, né, nos permitem fazer leituras parecidas. O gráfico de caixa, esse gráfico box plot, essa linha do meio é a mediana, né, ou segundo quartil, essa primeira linha, o valor dela é a mediana, essa, né, a margem inferior da caixa é o primeiro quartil, é os 25%, a parte superior da caixa é o terceiro quartil. Esses valores, essas bolinhas fora aqui, são os que a gente chama de outliers, os valores muito diferentes, tá? Então, a gente tem um outlier negativo aqui, olha, um único valor, tem alguns valores outliers positivos, e esse bigode depende da configuração que a gente der, mas normalmente, né, é o percentil 5 e o percentil 95, então o que está fora de 5 e 95, a gente chama aqui de outliers, mas depende da fórmula que a gente utilizou para calcular essas linhas aqui. Então, esse gráfico, ele representa, né, ele é, né, similar a esse aqui, mostrado de uma forma diferente, mas ele traz lá o valor 53, ele traz o valor 43, ele traz o valor 65. Esta linha superior é 65, esta linha aqui é 53, e a linha inferior é 43, se eu não sou traído pela memória, 43. Então, a gente pode, né, a gente tem a opção de fazer essas análises. E o que a gente poderia fazer? A gente poderia analisar isso aqui também que a gente fez, né, no mesmo gráfico, a gente poderia fazer o seguinte, olha, gráfico, legado, diagrama em caixa, a mesma coisa, não mudei nada, só que agora eu quero fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer uma análise também por gênero. Então, olha o que eu vou gerar agora. Eu estou gerando um gráfico que agora eu separei, tá vendo? No mesmo gráfico, eu consigo olhar agora, né? A idade dos indivíduos, mulheres, femininos e masculinos separados, tá vendo? Então, aquele valor estranho lá, pequeno, é de um indivíduo masculino, mas a gente consegue comparar, inclusive, ver como que é o comportamento, como que se dá o comportamento entre homens e mulheres. Então, essa é uma opção de análise também interessante, ok? Então, isso aqui é como que a gente explora, basicamente, né? A gente trabalha muito com isso aqui, a gente tem essas opções de estatística descritiva, de gráfico, e uma outra que a gente utiliza muito também é essa opção tabelas.
Então, a gente tem tabelas personalizadas. Quando eu entro nessa opção tabela, aqui a tabela dinâmica, nós cruzamos aquelas variáveis ali e nós temos basicamente a contagem que a gente tem. Mas eu poderia fazer aqui, por exemplo, por unidade da federação, então eu trouxe unidade da federação para a linha. Então, eu já criei aqui, olha só, uma variável unidade da federação. Eu quero saber, por unidade da federação, eu quero saber a quantidade de clientes, tá? Quantos clientes tem. Então, o código do cliente está aqui média. Eu não quero a média de código de cliente. Código de cliente eu quero saber quantos clientes tem. Estatística resumo, ao invés de média, eu tirei média daqui e vou jogar contagem. Então, eu vou aplicar a seleção. Agora, eu quero saber, para esses clientes, né, qual que é o limite total disponível, por exemplo. Então, eu peguei limite total, eu vou clicar agora em limite total, estatística de resumo. Agora, limite eu não quero a contagem. Limite eu quero, né? O limite máximo, o limite médio, o limite mediano, e eu quero saber também, por estado, qual que é o total de limite que eu tenho disponível por estado. Então, eu vou jogar aqui também, aplicar a seleção. Então, clientes eu vou mandar contar por unidade da federação, e agora eu tenho o limite, né, máxima, média, mínima, e né, que, essa opção de tabela tem outras trocentas coisas aqui que a gente poderia fazer. Estou mostrando de uma forma bem simples aqui agora, mais rápida, mas isso aqui a gente tem uma série de possibilidades que a gente pode fazer, tá? Então, gerei agora uma tabela, olha só, que eu tenho por unidade da federação, eu tenho a quantidade de clientes em cada um dos estados, e eu tenho um limite, limite máximo, médio, mediano, soma. A gente poderia fazer isso com IDEGES, por exemplo, né? E poderia fazer, por exemplo, por município, por estado, da região sudeste, enfim, da forma como que a gente quiser analisar. Então, quantas escolas tem, qual que é o IDEGES máximo, o médio, o mediano. Então, dá para a gente fazer esse tipo de análise aqui. Com isso aqui, eu posso copiar especial, por exemplo, olha só, planilha do Excel, BIF aqui, tá? Copiei, ok. Poderia ir lá, abrir o Excel. Estou copiando ali a planilhinha, estou abrindo o Excel. Um arquivinho aqui do Excel, Ctrl V, trouxe a planilha aqui para o Excel. Posso brincar, configurar, formatar do jeito que eu quiser aqui também, né? Construir, normalmente os gráficos do Excel são mais apresentáveis, são mais bonitos, tá? Então eu posso, né, fazer o intercâmbio de dados entre essas ferramentas e usar o melhor de cada uma delas. Definitivamente, para fazer gráfico, o Excel é bem melhor do que o SPSS, tá? Então, a gente pode fazer esses intercâmbios de dados aí da forma como que a gente quiser. Certo essa parte aqui? Então a gente viu aqui um pouquinho de como que a gente explora, analisa esses dados no Excel, né, no SPSS. Uma coisa que eu não vou explorar tudo no SPSS, talvez não, tá? Não sei até que horas a gente consegue hoje, mas se não for hoje, na semana que vem a gente volta no SPSS sem problema nenhum também. Outra coisa que a gente faz o tempo inteiro é criar outras variáveis. Então, como que a gente cria variáveis no SPSS? Eu vou em transformar, calcular variável. Então, qual variável que nós vamos calcular? Lembra que nós fizemos lá no Excel? Eu quero achar a ocupação do limite no ano de 2010, no mês 01. Então, eu estou criando uma variável, né, a variável de destino. Eu estou criando uma variável que vai chamar ocupação de limite no ano de 2010, no mês 01. Eu posso mudar o tipo da variável, tá vendo? Por default, o SPSS cria uma variável numérica. Essa aqui, por acaso, é numérica. Mas eu poderia estar criando uma variável do tipo texto. Então, eu poderia vir e mudar para, olha, esta variável que eu quero criar, ela é uma sequência de caracteres. Então, eu poderia vir aqui e mudar para a sequência de caracteres. Tá? Então, a variável nossa vai ser uma variável numérica e que vai ter esse nome aqui. E o que eu quero, né? Qual que é a expressão numérica para essa variável? Eu quero pegar o que o indivíduo gastou, o valor das compras no mês 1 do ano de 2010 e vou dividir pelo limite que o indivíduo tem no cartão de crédito, dividido pelo limite total.
Então, a barrinha é a divisão, então a gente tem aqui o teclado, ó, maior, menor, maior, igual. O til é a negação, é não. O E comercial é I. A barrinha, o traçozinho vertical aqui é ou. Então, eu tenho I, ou, não, e os números aqui de uma forma geral. Aqui, por acaso, eu estou só fazendo uma conta. Mas eu poderia usar funções. Então, olha o grupo de funções que nós temos aqui no SPSS, tá? Quando eu clico, por exemplo, em aritmética, então eu tenho aqui as funções absoluta, seno, tangente, cosseno, exponencial, logaritmo. Eu posso aplicar qualquer uma dessas funções em qualquer uma variável que eu tiver aqui, tá? As funções de distribuição de probabilidade, né, então, várias delas, de conversão para número, para string, data, hora, a aritmética de data, criação de data, extração de data, as funções de distribuição de probabilidade inversa, de números aleatórios, de pesquisa, de significância, estatístico. Tem uma série de funções para fazer um tanto de coisa que nós quisermos, tá? Então, como que a gente vai saber qual função, o que usar, como que usar? Se eu clicar, por exemplo, numa função aqui, deixa eu ver, uma função de criação de data. Então, olha só, eu tenho a date, DMY. Eu cliquei nessa função, aqui o SPSS ele nos mostra, olha, essa função date, DMY, ela precisa de 3 parâmetros. Ela precisa de um parâmetro que é dia, um parâmetro que é mês e um parâmetro que é ano. E ela retorna um valor numérico. Retorna o valor da data correspondente a dia, mês, ano, tá? As datas são representadas por número, ela não é representada como uma data, e os argumentos, né, então, devem ser inteiros, com o dia tem que ser entre 1 e 31, meses entre 1 e 13, e o ano, né, um número de 4 dígitos, tá? Então, aí, isso aqui eu vou copiar só para mostrar para vocês. Então, se eu estivesse, então, criando uma variável data, tá? Eu estou criando uma variável data, a hora que eu dei um duplo clique na date aqui, eu poderia dar o duplo clique ou clicar nessa setinha para cima que ele jogaria essa função lá para cima. Então, cada um dos sinais de interrogação é um parâmetro que eu tenho que passar para essa função. Então, eu teria que substituir o primeiro sinal de interrogação por dia, né? Então, o segundo por mês e o terceiro por ano. Então, se eu fizesse isso e clicasse em OK, o SPSS iria criar uma variável do tipo data com esses parâmetros que nós passamos ali, não é o que eu quero agora, tá? Agora a gente só está criando uma variável que vai calcular a ocupação do limite e que nós estamos dividindo o valor da compra pelo limite total. Cliquei em OK, eu poderia de novo clicar em colar, que iria jogar a sintaxe no arquivo de sintaxe para a gente, ou eu clico aqui em OK. O que aconteceu aqui no meu arquivo? Então, no meu arquivo agora, eu tenho uma variável que é a ocupação dos limites, né, no mês 10, no mês 1 do ano de 2010. Esse primeiro indivíduo, né, ele ocupou 14% do limite que ele tinha disponível no cartão de crédito. Esse 57, esse 64, esse aqui está faltando, né, o valor de compras para o ano de 2010, tá vendo? Então está aqui ausente, valor faltante. Então é mais ou menos essa história de como que a gente cria variável, transforma variável, depende do que a gente quiser, tá? A opção é transformar, calcular variável, para a gente criar as variáveis que nós queremos, ok? Vou salvar isso aqui para a gente chegar no mesmo ponto que nós chegamos no Excel. O que eu vou fazer agora? Eu vou importar aquela planilha de compras que nós temos lá no Excel, tá? Então, no SPSS, eu posso ter vários arquivos abertos simultaneamente. Então, a gente está com esse arquivo aqui aberto, eu posso ter vários arquivos de vários tipos abertos, mas eu quero abrir o arquivo agora de compras. Então, eu estou, né, cliquei em abrir, vou mudar aqui para Excel, e eu quero agora o arquivo de compras. Então, clientes nós já importamos. Eu estou abrindo, importando outro arquivo para o SPSS, que é o arquivo de compras. Vou clicar aqui em abrir. E aqui o que eu tenho? Olha só. A gente tem aquela planilha dinâmica que foi criada, não é ela que eu quero. Eu quero o nosso arquivo original de compras. Eu poderia escolher qual é a abinha, né, que eu quero importar para o SPSS, tá? Selecionei o arquivo, cliquei em OK.
Aqui embaixo, olha, tá processando, get data, trouxe aqui para a gente o nosso arquivo que nós tínhamos trabalhado, aquele intervalo de compras que nós criamos lá no Excel também. Eu não vou criar ele aqui agora no SPSS, tá, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas eu poderia deletar essa variável aqui e criá-la novamente. Vou salvar o arquivo, porque ele está aqui, olha, sem título, ele importou, nós importamos para o SPSS, mas não está salvo, então eu vou clicar aqui, salvar, e vou chamar de compras também, V1, assim como eu fiz com clientes, tá? Então, compras V1, e salvei o arquivo. Agora, esse arquivo está salvo na extensão SAV, então eu tenho aqui o arquivo salvo. Como que a gente fez lá no Excel? Nós criamos uma tabela dinâmica, né, que nós geramos uma linha para cada um dos clientes. Como a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, nós vamos criar um arquivo que nós teremos uma linha para cada um dos clientes no mês de fevereiro. Então, como que nós vamos fazer? Para a gente ter a quantidade de compras que o indivíduo fez no mês de fevereiro e o valor das compras. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, estou com o arquivo de compras abertos, vou na opção de menu Dados, e agora eu vou utilizar a opção Agregar, Aggregate, tá? É aquilo que a gente fez lá na tabela dinâmica, lá do Excel. Então, cliquei em agregar. Eu quero agregar por código do cliente. Então, a minha variável de quebra é o código do cliente. Eu cliquei aqui, código do cliente. E eu quero agregar o quê? Eu quero resumir o quê? Eu quero somar o valor de compras. Então, olha só. Só que eu cliquei no valor de compras e joguei ele para resumo de variáveis. Por default, o SPSS gera para a gente o min, tá? A média. Eu posso clicar em função e mudar. Eu não quero a média, eu quero a soma. Né? Eu poderia colocar qualquer uma das estatísticas. Eu posso, inclusive, né? Eu coloquei a soma, eu jogo de novo e quero a média, eu poderia jogar de novo e querer o mínimo, mas eu só quero a soma. E o SPSS também, ele coloca essa extensão no nome da variável. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um outro arquivo, né, que terá duas colunas até agora, terá código do cliente e valor da compra, só que ele renomeou esse valor da compra, colocando a extensão SUM. Eu posso vir aqui nome e rótulo e tirar essa extensão que ele colocou e deixar aqui só de novo, a minha variável vai ter só, né, o nome dela vai ser valor compra. E aí eu quero contar a quantidade também. O SPSS ele fornece uma opção bem direta, que ele, né, quando eu agreguei por código do cliente, eu posso mandar contar o número de casos. Então, esse número de casos, eu poderia, marquei aqui o número de casos, e eu poderia renomear isso aqui para QTD compras. Eu vou até fazer assim, olha, QTD compras 2010-02. Esse valor de compras aqui também, eu vou renomear ele, tá? Então, eu vou colocar valor compra 2010-02, tá? Então, eu tenho agora a quantidade de compras no mês de fevereiro de 2010 e o valor total das compras no mês de fevereiro de 2010. Então, o nosso arquivo, ele terá 3 colunas. Um arquivo que eu estou gerando, né? Um outro arquivo que eu estou gerando, ele terá 3 colunas. Esse quantidade de compras eu poderia ter gerado aqui em cima também, olha. Eu poderia ter colocado código compra e mandado contar a função que eu iria usar para ele, poderia ser número de casos, olha só, número de casos. Então ele iria, né, se eu deixar essa variável aqui, o valor dessa variável, código compra N, e essa outra que nós criamos aqui embaixo, teria exatamente o mesmo valor. Então eu tenho mais de uma opção para fazer isso. E o que nós estamos fazendo? Eu estou gerando um outro conjunto de dados. Esse outro conjunto de dados, eu posso adicionar variáveis agregadas no conjunto de dados ativo, não é o que a gente quer, tá? Pouquíssimas vezes a gente usa essa primeira opção. Eu posso criar um arquivo em memória, ou eu posso já gravar o arquivo lá no disco, tá? Então eu já posso gravar, dar o nome para ele. Eu vou criar isso aqui em memória. Eu vou chamar compras. Vou chamar aqui de agregada, tá? Só para a gente, AGGR. Então, eu estou criando um arquivo em memória, não está salvo em disco, eu estou criando um arquivo em memória,
Quando os nossos arquivos são muito grandes, as nossas bases de dados são muito grandes, é recomendado a gente criar já em disco, já salvar, para não comprometer a memória do nosso computador. Aqui é um arquivinho pequeno, eu estou criando, então, um outro conjunto de dados em memória aqui agora, tá? Não estou salvando ele no banco de dados. Cliquei em OK, olha o que acontece. Então, agora a gente tem uma base de dados que é clientes V1, a gente tem a base de dados compras V1, o arquivo compras V1, e eu tenho outro arquivo que está sem título, ele não está salvo, ele só está criado em memória. Mas é aquilo que nós produzimos lá na nossa tabela dinâmica lá do Excel. Então eu tenho agora o código do cliente, o valor das compras no mês 2 do ano 2010, a quantidade de compras no mês 2 do ano de 2010. Então isso aqui nós produzimos lá no Excel, na tabela dinâmica, lembra-se? Eu posso salvar isso aqui agora, se eu quiser, né, se for o caso, muitas vezes é a situação, né, eu posso salvar isso em disco, ou, na verdade, eu só estou usando esse arquivo aqui, poderia ser qualquer situação, mas no nosso caso aqui, eu só quero levar essas duas colunas lá para o arquivo que a gente acabou de criar, tá? Lá para aquele arquivo que a gente acabou de criar. Então eu não vou salvar, eu só vou usar isso aqui que está em memória mesmo. Então eu estou lá no meu arquivo agora, olha só, no meu arquivo clientes, tá no meu arquivo clientes, é o arquivo que nós queremos, e eu quero trazer aquelas duas informações para cá. O valor das compras do mês de fevereiro e a quantidade de compras do mês de fevereiro. Então, para a gente fazer isso no SPSS, primeira condição, a gente precisa ter a chave. E no SPSS é mais chato do que no Excel, porque eu preciso de ter a variável com exatamente o mesmo nome e exatamente o mesmo tipo de dado. Então tem que ser numérico 10, 0, por exemplo. Então tem que ser exatamente igual, senão o SPSS não vai conseguir fazer o match. E outra condição é que esses arquivos estejam ordenados pela chave, tá? Cliquei aqui com o botão direito em cima da variável e vou classificar em ordem crescente. Classifiquei em ordem crescente, salvei o meu arquivo clientes e olha o tipo de dado. Então eu tenho código cliente, que é numérico, tamanho de 12. Como que isso está lá naquele arquivo que eu acabei de criar? Eu tenho código cliente numérico tamanho de 12. Ok, está igualzinho. Então, eu vou poder usar essa chave. Aqui eu não preciso ordenar, porque quando eu faço aquele aggregate, o aggregate, naturalmente, ele já gera um arquivo ordenado no final. Mas se o meu arquivo não tivesse ordenado, eu precisaria ordenar esse arquivo aqui também, tá? Então, voltei lá no meu arquivo que quer receber a informação. Então, eu tenho aqui o arquivo que quer receber a informação. Eu vou em dados e vou mesclar arquivos. Tá? Eu vou cruzar arquivos. Eu não quero adicionar casos, né? Adicionar casos é quando eu vou fazer o append lá embaixo do arquivo, né? Então, eu já tenho do mês de janeiro e quero colocar do mês de fevereiro, do mês de março, do mês de abril. No nosso caso, nós queremos adicionar duas variáveis no final desse arquivo. Então, nós vamos adicionar variáveis. De qual arquivo eu quero? Eu quero desse arquivo aqui, olha, que ele está sem título, né? O compras agregadas aqui, mas ele não está salvo. Eu poderia cruzar com um arquivo que está salvo em HD em qualquer lugar, né? No nosso caso, nós vamos cruzar com um arquivo que está aberto em memória. Ele está aqui aberto no nosso ambiente. Então, selecionei o arquivo, um conjunto de dados que está aberto, continuar, e aí a gente cai nessa tela aqui, olha só. Nessa janelinha do lado direito, a gente tem, com asterisco, são as variáveis do meu arquivo que vai receber a informação. Aqui, olha só, as duas últimas variáveis, ao invés de asterisco, elas têm um maisinho. Esse maisinho significa que serão variáveis que serão agregadas ao arquivo que eu estou trabalhando. Por que variável código cliente está aqui em variáveis excluídas? Ela está aqui em variáveis excluídas porque ela tem no arquivo A e no arquivo B exatamente com o mesmo nome. Então, né, por isso que ela está aqui. E aí, quando ela está aqui, o SPSS entende, fala assim, olha, você já tem essa variável aqui, olha só, código de cliente, ela já está aqui com asterisco,
e no arquivo que você está trazendo tem a mesma variável, então eu não duplico essa variável lá, eu deixo ela aqui. Mas nesse caso especificamente, nós queremos exatamente essa variável aí, porque nós queremos combinar casos em variáveis-chave. Qual que é a nossa variável-chave? Código de cliente. Marquei a variável-chave, joguei lá para a janelinha no canto inferior direito, olha só. Então, quando eu faço isso, tá vendo que ela sai daqui da janelinha de cima também? Então, agora, essa variável código cliente, ela é a nossa chave. Ela está na nossa tabela de clientes e ela está na nossa tabela de compras do mês de fevereiro. E aí a gente tem essa seguinte situação agora, tá? A gente tem, olha só, o conjunto de dados ativo é tabela vinculada, o conjunto de dados não ativo é uma tabela vinculada. Aqui a gente vai ver o seguinte, quando eu tenho repetição da chave em algum arquivo, eu tenho que ter essa noção se tem chave repetida ou não, no nosso caso aqui não tem, então o conjunto de dados não ativo é uma tabela vinculada, significa que ela lá, aquele arquivo de compras, não teria chave repetida, tá? Então eu estou trazendo os dados de lá. Os casos são classificados em ordem de variáveis-chave, tá classificado já. Quando eu clico isso aqui, eu otimizo o arquivo, e eu não quero ambos os arquivos fornecendo caso, eu quero só essa primeira opção aqui mesmo, tá? O conjunto de dados não ativo é uma tabela vinculada. E vou clicar em OK. Ele adverte, né, que olha, se os dados não estiverem classificados vai dar problema, e no nosso caso aqui, então, cliquei OK. O que ele fez aqui? Olha só, ele trouxe agora aquelas duas variáveis que estavam lá naquele outro arquivo para o nosso arquivo aqui que a gente estava querendo buscar, estava querendo trazer a informação. Então, olha o que a gente fez. A gente conseguiu, né, de uma forma rápida aqui, tá? De uma visão geral do SPSS, a gente conseguiu, né, ir lá de reproduzir praticamente tudo que a gente tinha feito lá no Excel. Algumas coisas são, né, recursos exclusivos do SPSS, não tem lá no Excel. Algumas coisas no Excel a gente consegue fazer mais fácil que no SPSS, mas essa é a história, tá? Então, a gente foi brincando, estou com os arquivos salvos, a gente foi gerando um arquivo de saídas, eu poderia gravar esse arquivo de saída, eu poderia gravar o arquivo de sintaxe, então tem várias situações. Por exemplo, no meu doutorado, no meu trabalho de doutorado, eu fui gravando, né, todas as sintaxes. Olha aqui, então eu tenho aqui, olha só, eu tratei os dados escolares também, né, eu trabalhei com IDEB, Educação do Campo, com políticas públicas para educação rural, para educação do campo. Então eu trabalhei com dados do censo escolar também, tá? Então eu tinha aqui, olha, tudo que eu fui fazendo nos meus dados, eu fui gravando sintaxe, porque depois eu precisava de rodar de novo, eu precisei de rodar algumas vezes. Então eu não, né, isso aqui além de tudo foi servindo de memória de cálculo para eu trabalhar, para eu usar. Então eu fui gerando aqui, né, essas análises. Agora no nosso projeto Secamp, tá? Então a gente tem aqui também, olha, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. No nosso projeto Secamp, Secamp, dados, microdados. Olha só, eu já fui gravando aqui também várias sintaxes, tá vendo? Então, várias coisas que nós fomos fazendo do Secamp, eu tenho aqui a sintaxe. Então, né, a hora que a gente for rodar, por exemplo, eu tive um trabalho para fazer do censo de 2019. Depois de 2020, né, o trabalho foi menor, mudou um pouquinho o layout do arquivo, né, umas variáveis que existiam poucas, não existiam mais, mas eu tenho tudo aqui, né, tudo, os tratamentos, o que a gente foi fazendo, as manipulações, então tá tudo aqui em arquivo de sintaxe, a gente tem a memória de tudo que a gente foi construindo. E uma das grandes vantagens, por exemplo, né, então quando a gente está tratando disso, olha só, no caso do Secamp mais especificamente, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Microdados, educação básica, dados.
Matrículas do Sudeste, olha aqui. Então eu importei os dados, né, das matrículas do Sudeste do Censo Escolar 2020. Eu estou abrindo esse arquivo. Aí vocês querem saber quantas linhas tem esse arquivo? Quantas matrículas tem? 19.428.185. Então por que tem essa interrogação aqui, tá? Porque o SPSS está trazendo para a memória. Não significa que está errado e é isso que está armazenando, não. É só que ele está processando, tá? Então o nosso arquivo, esse arquivo tem 19 milhões de linhas. Impossível tratar isso no Excel, né? Não seria jamais possível, tá? O Excel ele tem a capacidade de 1 milhão e poucas mil linhas. Então aqui a gente tem, olha só, então a gente tem aqui as informações dos nossos alunos matriculados na educação básica, nas escolas públicas brasileiras, né? Isso aqui só da região sudeste, com todas as informações aqui que a gente tá tratando, tá? Então, por exemplo, né, a hora que eu tenho o gênero 1 e 2, tá? Eu não sei exatamente como está codificado, mas a gente tem aqui a informação, quer ver? A hora que a gente olha aqui, ó, porque quando a gente baixou os dados do censo escolar, microdados da educação básica, anexos, dicionário de dados e tabelas, então aqui dicionário de educação básica, matrículas, matrícula, então eu sei aqui, olha só, gênero, né, eu tenho tipo de sexo, a descrição da variável, sexo, 1 é masculino, 2 é feminino. Então é isso que está armazenado. Vou fechar isso aqui. É isso que está armazenado aqui, olha só. Nessa variável tipo de sexo, 1 é masculino, né, ela é uma variável tipo de sexo, ela é uma variável numérica, né? Eu poderia vir, para eu não esquecer mais, tá? Eu poderia vir aqui e falar assim, olha, 1 masculino, adicionei, 2 feminino, adicionar, ok. Então, o que eu tenho agora, olha só, né, masculino e feminino, ou 1 e 2. Quantos alunos do sexo masculino e quantos alunos do sexo feminino, né, matriculados nas escolas da região sudeste no ano de 2020? Analisar, estatística descritiva, frequência, TP sexo. Ok? Processando, 742 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui embaixo, olha só, frequências. E contando, olha só, 11, 12. Telinha sem graça, hein? 15, 17, 18, 19. Então, olha só, 50,8 alunos do sexo masculino, que são 9.876.438, e 49,2 do sexo feminino, 9.551.747. Então, é assim, né? A gente está utilizando essa série de ferramentas, tá? E a ideia é da gente passar isso para vocês. A ideia hoje foi dar uma visão geral do SPSS, então Excel, SPSS, a gente vai continuar com outras ferramentas, não é para, né, a ideia com esses treinamentos não é transformá-los em experts nessas ferramentas, em princípio, dar uma noção geral, ver como é que funciona, ver a ideia, e vocês irem começar a caminhar agora, né? Então, de começar a usar, de começar a ter interesse, de começar a ver.
E a gente vai continuar com essas ferramentas. Então, a ideia é mostrar para vocês todo o arsenal, todo o aparato que a gente tem, tudo que a gente utiliza. A gente tem uma ferramenta de ETL que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai falar de banco de dados, a gente vai falar do Python para análise de dados, a gente vai falar do Power BI para visualização da informação, para construção dos dashboards e por aí afora vai. Então, a ideia cada um desses dias, a gente comentar com vocês, mostrar para vocês algumas das possibilidades, algumas das ferramentas que a gente acaba utilizando aí. Ok? Perguntas, dúvidas? Tem alguém aí ainda? Tudo certo. Tô aqui, professor. Gustavo, Pedro, conseguiu ter uma ideia da ferramenta, da potencialidade, do que dá para fazer? Sim, é muita coisa, né? Mas depois rever a aula para absorver melhor. E começar a utilizar. Então, né, a ideia é que daqui alguns pouquíssimos dias, você e o Gustavo já comecem, já consigam aí reproduzindo, aí fazendo coisas adicionais também, e que isso passe a fazer parte do portfólio de vocês dois. Para o projeto é muito interessante, para vocês eu acho que é muito interessante, e para a carreira de vocês nem se fale. Né? Então, a possibilidade de aplicação disso, né, na engenharia de uma forma geral, né, nesse conceito de indústria 4.0, de digital, de coisas conectadas, a produção de dados é muito grande. Quanto mais arsenal de ferramenta vocês conhecerem, dominarem, para analisarem os dados que vocês produzem, maiores são as possibilidades de uma forma geral. Não que vocês deixem de ser engenheiros, né? É uma possibilidade, tá? É engraçado que essa semana eu fui procurado já por 3 alunos da mecatrônica, e eles interessados nessa parte de dados, de análise de dados, exatamente, né, assim, puxa, a gente trabalha com tanto mecanismo de geração de dados, a hora que a gente começar a usar esses dados será tão mais interessante. Então, para vocês engenheiros, é uma oportunidade interessante também de ter contato com isso tudo. O Denilson já conhecia mais ou menos o SPSS, né, Denilson? Tive uma surra desse trem no mestrado, mas... Não, mas eu acho que até na época da graduação também eu já tinha tido contato. É uma ferramenta muito poderosa, né, o Zé? E principalmente para quem trabalha com esses bancos de dados gigantescos nossos, né? Exatamente. Porque o Excel, quem sabe Excel sabe isso tudo, né, Zé? É muito mais fácil de aprender, mas o Excel ele não tem tantas ferramentas assim, ele não foi feito para isso. Aí você pega um SPSS, até o próprio Power BI, né? Eles têm funções um pouco diferentes, mas são complementares e bastante necessárias. Bastante necessário. Quem vai para o mundo dos dados precisa ter arsenal, entendeu? Você tem que ter, porque cada hora tem uma que tem uma virtude para um determinado tipo de problema que a gente quer resolver. Então, para ir para o mundo dos dados, é necessário ter o arsenal de quanto mais souber, melhor. Sempre vai ter uma mais adequada a um determinado tipo de situação que a gente quer tratar, entendeu? Então, acho legal isso, é legal dominar, é legal conhecer. E para esses dados que vocês estão tomando decisões já baseados nele, né, que vocês estão vendo a planilha Excel, até isso virar planilha Excel, eles foram surrados arduamente, entendeu? Então, e continuam sendo. Às vezes, preciso disso agora. Então a gente volta, processa, transforma, analisa e etc, etc, e adiciona lá naquela planilha Excel final que a gente está trabalhando. Então, para chegar lá, a gente sai de um lugar, faz uma série de etapas, de atividades, de processamentos, para lá no final ter aquele ambiente mais amigável, já mais processado, para a gente poder realmente tomar as decisões necessárias, entendeu? Colocar tudo numa coluna só, né, Zé? Mas eu achei bacana dessas tardes que a gente está passando aqui, porque, por exemplo, SPSS, eu estudei isso há algum tempo já, né? E depois disso nunca mais usei. E esse passeio que você está dando com a gente por todas as ferramentas, eu acho que para quem nunca tinha visto, está abrindo novos caminhos, né, novas possibilidades. Quando a gente tinha falado, vamos fazer um curso com os estagiários, eu pensei, alguma coisa voltada para o RBI, né, vou extrair alguma coisa,
mas está sendo muito mais completo e eu acho que para todo mundo aqui, cara, tá valendo demais. A gente vai chegar no Power BI, mas eu quero contar toda a história antes, entendeu? Exatamente. Não, então, essa viagem que você está fazendo com a gente, eu acho que ela vai facilitar demais quando você chegar lá no Power BI, vai facilitar para a gente, sabe? Porque você poderia marretar só o Power BI, mas tem uma coisa, né, Zé? Muita gente, às vezes, até critica a universidade pública, que a gente fica aprendendo muito conceito e não vai para pôr a mão na massa e tal, mas esse é um diferencial que a gente tem. Quando a gente está aqui dentro, se a gente aprende o conceito, independente do Power BI que existir, é Power BI, Google Data Studio, qualquer coisa que o povo inventar aí, se a gente souber a base, a gente vai saber lá. Com 15 minutos que a gente vê um tutorial, a gente vai saber operar. Se você não sabe a base, você precisa de fazer horas de curso, vai levar muito mais na cabeça, né? Então, essa base que você está dando é extremamente necessária, não só para as ferramentas que a gente vai utilizar, mas para as outras que surgirem, que nem existirem, mas que a gente sabe, sabendo um pouquinho de programação, que eu não sei nada, mas sabendo um pouquinho de programação, a gente sabe que a lógica vai ser sempre a mesma, né? Entendendo o fundamento, né, Denilson? Se a gente entender o fundamento, o mecanismo, o fundamento, então a gente aprende a pensar. Se a gente aprendeu a pensar, a coisa fica melhor. Aí. Bacana. Certinho, Fabi? Eu falei que não ia perguntar, mas Fabi, você tá com a câmera ligada mesmo? Eu por enquanto, estou conhecendo, eu não sei nem ter dúvida. Mas é legal, Fabi, é legal ter essa visão, né? Falar assim, esse negócio funciona assim. Isso. Não, isso é importante, sim. Pelo menos você, às vezes, não sabe operar, mas você sabe do que as pessoas estão falando. Como aquilo é tratado, às vezes você não sabe fazer, né? E no Secamp, pelo menos, a gente vai conhecer os caminhos. Porque a nossa equipe, eu, Denilson, de avaliação, a gente vai ter que fazer um relatório a partir de dados. Então, assim, é importante para eu fazer o relatório, eu saber de onde que está vindo, como que isso foi tratado, né? É bacana. É muito novo para mim, mas eu estou gostando. Show de bola. E uma coisa que eu achei bem massa foi você gravar e disponibilizar no YouTube, porque eu, infelizmente, não estou dando conta de fazer. O Zé não brinca em serviço, não, Denilson. Porque eu tinha pensado, quando a gente foi começar a fazer, eu até tinha baixado o Power BI aqui, pensei, vou fazer as coisas quanto o Zé tá falando. Mas, infelizmente, eu não tive tempo. Mas você gravando, cara, depois eu vou colocar para tocar e vou fazendo tudo que você tá fazendo aqui, eu vou fazer eu mesmo ao mesmo tempo que você tá dando a aula. Porque aí eu vou replicar e assim, desenferrujar um pouco também. Sabe que outra coisa que a gente pode fazer, né? Tá muito rápido, muito de passagem, é noção geral, né? Isso é muito, muito, muito mais do que isso. Mas depois a gente pode marcar a segunda rodada, que aí vocês vão ter contato, tentou fazer alguma coisa, e depois, aí na segunda rodada, aí já é mais direcionado para a dúvida que vocês têm. Como é que faz isso? Pensei em fazer isso. Então, de eventualmente ser uma outra pegada, entendeu? Agora uma noção geral e depois mais lá na frente com situações mais específicas que vocês queiram tratar. Eu estava até falando isso com o André, acho que ontem ou anteontem a gente estava trocando ideia, porque ele manja demais de Power BI, sabe? Ele está fazendo dashboards com os indicadores e tá fazendo umas entregas bem interessantes. Mas eu preciso saber também, entendeu? Porque, tipo assim, tem coisa que ele está fazendo que eu não manjo tanto. Principalmente aquela parte do usuário final, sabe? De como fazer o negócio ficar bonitinho, as cores, sabe? Que é uma perfumaria, não é a parte grossa, mas é a parte que vende o Power BI. Essa parte eu sei muito pouco. Aí eu estava até falando com ele, que ele está nessa frente, fazendo os dashboards, mas eu preciso saber, porque eu vou ter que passar isso para frente, para outros estagiários que vierem, a gente vai ter que manter isso sempre atualizado, entendeu? Então, esse curso está sendo muito necessário para mim também, viu, cara? Show de bola. De verdade. Bacana. E depois, nesse outro momento, eu quero te mostrar os dashboards que ele está fazendo. Às vezes, o que a gente podia ver com ele depois, se ele topar, né, de hora que for o Power BI, de às vezes eu falar um pouquinho do conceito geral do que é e ele mostrar o funcionamento mesmo. Olha, importando os dados, olha, tratando os dados, fazendo relacionamento. Se ele topar, se ele animar, eu dou maior força. Coitado, Zé. É massa, cara. O melhor jeito de você ter certeza mesmo é você ensinar. É uma oportunidade bacana.
vai junto aí se quiser. Não, show de bola. Vai ser massa. Não sei se ele tá aí ainda. Hoje Tá. sim, mas vamos ver, quem sabe. Então, é uma oportunidade bacana, só. Eu tenho essa atividade na disciplina BI, né? Uma das entregas que os alunos têm que fazer, eles têm que escolher uma das ferramentas e dar um mini curso. Então, é a que o povo mais aprende, porque, né, Eu para acho que a gente até ensinar... assistiu, cara, uma aula da... Esqueci o nome da sua... Heloísa. Eu assisti a aula dela. É legal, é uma oportunidade bacana. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, valeu, Zé. Valeu demais. Vou parar aqui a gravação. Um grande abraço a todos. Aí a gente vai combinando. Em princípio, na semana que vem deve ser terça e quinta de novo. Aí a gente vai falar de outras ferramentas na terça e quinta. A gente vai combinando aí. Tá bom. A outra que a gente vai falar é uma geral também, que é a ferramenta de ETL, que é legal vocês entenderem o que é, como é que funciona. Lá na reunião que nós tivemos lá atrás com o FNDE, qual a ferramenta de ETL que vamos utilizar e não vamos. Aí para mostrar para vocês o funcionamento mesmo de uma, como que é, entendeu? A gente já vai pegar pronto, né? Mas é interessante entender. É saber a ferramenta, que às vezes o André, para ele, é legal, às vezes a gente, dependendo de como que a coisa caminhar, o pessoal da nossa TI aí são meio dono dos dados e não quer liberar, mas de repente seria uma possibilidade também, tá? Tá. Beleza? Ô Zé,